muito do culto de hoje, já no louvor, falou aí da volta de Jesus, né? Tem uma pegadinha, né? Que fala o seguinte, né? Se Jesus voltasse agora, quantos aqui ficariam contentes? Levanta a mão. Não levanta a mão, não, tá? Porque é uma pegadinha, né? Porque se Jesus voltasse agora, a gente subiria contente, né? Não ficaria contente. Coitado de quem ficar, né? Porque nós cremos aí como diz a palavra, né? Que a qualquer momento, num piscar de olhos, quando as trombetas tocarem, o Senhor descerá, né? Até as nuvens para encontrar com a sua igreja. Então, e haverá um período de tribulação, né? Então, não vou falar aqui sobre escatologia, não. Mas só para lembrá-los, né, que isso pode acontecer a qualquer momento. Porque Jesus, a palavra diz quando que será esse dia, só o Pai que sabe. Mas uma das sinalizações que a Bíblia diz é que quando, né, ele fala assim, né, quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, em todas as nações. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós, por exemplo, que desde a pandemia temos culto online. Quem disse que esse culto não está chegando em todo mundo, em todas as nações? Né? Se você vê, né, celular, né, internet, tem até agora nas regiões mais distantes, não precisa nem ter energia, né? Bateria, satélite, não precisa ter a rede. Enfim, é imensurável as possibilidades dessa palavra que nós ministramos aqui, que a outra igreja também que está online, na TV e tal, que está trazendo a palavra, esteja levando o Evangelho para todo mundo. Então, Jesus pode voltar a qualquer momento. É assim que diz a palavra, né? E a nossa missão é estarmos preparados, como noiva de Cristo, para quando Jesus voltar, Ele nos encontrar com as vestes brancas, alva como a neve. Amém? Então, glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar aqui uma palavra, trazer uma palavra, que o Senhor tem dado a direção já desde o ano passado. Assim Deus tem colocado no meu coração, quando eu oro aqui para a direção da igreja, né? O que o Senhor tem chamado? Pessoas para confiar em Deus. Né? Confia em Deus. Por quê, pastor? Porque tem muitas pessoas, irmão, mesmo estando na igreja, às vezes não confiam em Deus. Como foi dito aqui pelo irmão, né? Confiam nos seus braços, nas suas forças. Mas não confiam em Deus. Né? E hoje nós vamos ministrar aqui uma palavra sobre andar em fé. Né? E quando nós falamos, né, para falar de fé, nós, e vendo o propósito que Deus já colocou no meu coração, já, né, bastante tempo, eu não sei precisar se foi o começo da pandemia, enfim, Deus tem pedido para que a gente confie. Aqueles que confiar verão o sobrenatural de Deus. Aquele que confiar, que crer, verão, né, verão milagres, verão a mão de Deus operando. E Deus tem respondido às nossas orações. Não é, irmã Simone? A irmã Simone está aqui desde a primeira campanha de oração que nós fizemos, né, de 90 dias, orando pelos outros. Quantas orações respondidas? É uma bênção tremenda que, como diz aquele hino do cantor cristão, conte as bênçãos, quantas são, e verá surpreso quanto Deus já fez. Né? Conta tudo de uma vez, ficará surpreso o que Deus já fez. É que nós estamos sempre querendo mais e mais e mais, não paramos para ver o que Deus já fez e fará, aquele que crê. Então, hoje nós vamos aqui ministrar sobre o livro de Hebreus. Está aqui, por exemplo, o livro de Hebreus. Eu creio que você também tenha uma Bíblia de estudo na sua casa. E a gente, como quer conhecer mais, precisa ministrar a palavra, nós recorremos aí à Bíblia de estudo, à consulta. Tem vários livros, né? Muitos para pesquisa, né? Eu tenho a Bíblia de estudo mais antiga minha, é de Russell Shedd, né? Eu gosto muito, né, da linguagem dele, né? E ele já partiu para o Senhor já há algum tempo. Mas ele,
na sua Bíblia de estudo, né, ele coloca, antes de começar qualquer livro, qualquer carta, evangelho, ele faz uma página de informações, né? Então, o livro de Hebreus, olhando lá, né, ele foi escrito para os judeus convertidos, né? E não, o autor de Hebreus não é revelado pela Bíblia. Muitos acham que é Paulo, mas ninguém tem certeza de nada, né? Porque não está revelado. Então, mas o livro de Hebreus, ele está ali trazendo assim uma mensagem. O autor, ele escreve para os judeus convertidos. E ele vem falar, né, da superioridade de Cristo. Por quê? Porque os judeus, eles tinham Moisés como aquele que trouxe a lei, tinha ali Josué que levou o povo para tomar posse de Canaã, terra prometida, né? Tem também ali outras pessoas, né? Elias. Então, o autor, ele vem mostrar para os judeus convertidos a superioridade de Cristo e falar que esse é aquele que o povo estava esperando, né? Que Jesus, né? Yeshua Mashiach, Jesus é o Filho do Deus vivo, é o Messias, né? Então, quando você vê aqui, e ele começa, se você for estudar, né? Que nós estamos hoje no estudo online, né? Nas terças-feiras, nós já passamos ali, teve o Sermão da Montanha, Cristologia, tem bastante estudo. Aí nós entramos em Efésios, Romanos, e o próximo estudo depois de Romanos é Hebreus, né? Está lá em Hebreus. Então, é tremendo as revelações a que se aprende quando você estuda profundamente, né? Então, quando nós falamos aqui do livro, né, de Hebreus, ele começa falando de fé, né? Ele começa falando de fé e dá uma definição, um conceito de o que é fé, né? E aí, se você vê lá no primeiro versículo de Hebreus, ele começa falando que Hebreus 11, né, que é o livro da fé, ele começa falando que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova ou a convicção, né, das coisas que não vemos, né? Então, fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a convicção, né, é a prova daquilo que nós não vemos. Então, fé, irmãos, né? E Deus, né? Deus é Espírito, né? Como nós sabemos que nunca ninguém viu a Deus, a face de Deus, né? Nunca ninguém viu a Deus. Ele nunca se revelou porque o homem não seria capaz de suportar. Então, você crê em Deus como Abraão creu no Deus invisível, né? Que tinha tantos deuses naquela época. Enfim, a fé como diz aqui o conceito, a certeza daquilo que esperamos. Então, existe a fé natural e a sobrenatural. Então, por exemplo, a fé natural, você está vendo uma nuvem de chuva, fala, vai chover, né? Corre que vai chover, você está vendo, né? Mas a fé, né, que nós falamos aqui é uma fé sobrenatural. É a certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo que nós não estamos vendo, mas nós acreditamos. Aí, por exemplo, você crê na sua salvação? Eu creio. Ah, pastor, quem que falou para o senhor? Foi um anjo que disse que o senhor é salvo? Não, Jesus falou também não, mas eu creio. O Espírito Santo me trouxe essa convicção. Então, é fé. Eu tenho fé, né, na minha salvação. Eu creio que você também, né, se você tem fé, se você conhece a palavra, se você tem andado segundo a palavra, você também deve ter fé na sua salvação. Se você não tem fé na sua salvação e tem assim dúvidas, nós temos que conversar. E a igreja, o pastor, né, nós temos aqui estudos para isto, para que você tenha certeza, né, aonde você está e aonde nós queremos chegar, né? Que nós estamos aqui hoje, somos peregrinos, mas nós temos o nosso alvo, a nossa terra, né? O nosso lar é no céu, né? Então, é sobre essa fé aí que nós vamos falar, né? Eu falei que Hebreus foi escrito
para os judeus convertidos. E o autor está falando assim, ó, fica firme em Jesus, porque esse é aquele que nós estávamos esperando. É aquele que toda a palavra, né, toda a Escritura falou que ele viria. E também essa palavra foi escrita para nós, né, que cremos, que andamos por fé, que cremos que nós vamos morar no céu. Amém? Então essa palavra também é para nós, né? E eu vou dizer para você, né, que eu, assim como eu falo por mim, mas eu creio que você também não, eu não tive nenhuma visão, não andei com Jesus como os apóstolos, não vi Jesus como, não fui aos céus como Paulo fala, né, que ele conheceu os céus, mas, né, nós cremos na palavra, e ali, a palavra, ela nos dá essa condição de crermos, né, não precisamos ser como Tomé. Vocês conhecem bem a história de Tomé, que ele, a primeira vez que Jesus veio, ele não estava com o grupo, e as pessoas falaram que Jesus ressuscitou, ele falou, não acredito, só vendo para crer, né? E todo mundo sabe, eu, antes de conhecer a Bíblia, eu já sabia que Tomé é aquele que não acreditava. E tanto as pessoas falam lá fora, sem nenhuma ligação com a Bíblia. Mas depois, quando você vai conhecer o Evangelho, realmente foi isso que aconteceu, né? Jesus veio na primeira reunião, Tomé não estava, e os discípulos, você não viu, você perdeu, porque Jesus voltou, e Jesus veio aqui e tal. Ele falou, não acredito, só vendo, só se eu tocar, né? Aí na próxima vez que Jesus aparece para o discípulo, ele chama Tomé, vem aqui, Tomé, né? Toque aqui, né? Nessas feridas, né? E aí Jesus fala, você creu porque você viu, mas bendito aqueles que crerão, né? Porque ouviu, que somos nós. Que lemos a palavra, ouvimos a palavra e cremos no Jesus Todo-Poderoso, o Messias. Amém? Então, irmãos, nós precisamos, assim, como eu disse aqui na direção da abertura, Deus nos chama para confiar nele. Porque, de fato, tem pessoas que estão na igreja, conhecem a palavra, mas não confiam. Né? Ele, às vezes, entra por situações, e nós vimos aí, às vezes, as situações que o Senhor dá umas esticadas na nossa fé, para a gente ver que Ele é Deus, que Ele nos livra. Né? Então, às vezes, a pessoa passar por situações para crer. Né? Então, nós vamos ver aqui, em Hebreus, né, 11:6, né, ele fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Sem fé, você não consegue agradar a Deus. Sem você confiar, você não consegue agradar a Deus. E quando a gente fala aqui no nosso propósito de quinta-feira, da quinta-feira da vigília, oração é orar e agir. Porque oração é orar e ação, né? Não ficar só na oração, agir, né? Então entender o que Deus está nos chamando, qual é o propósito, para que Ele nos chamou. E todo mundo sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tem um propósito para a nossa igreja. Ontem, no culto dos homens, estava falando isso, né? Glória a Deus, falei assim, Deus tem levantado aqui na nossa igreja colunas, tem levantado assim pessoas de fé, né? Então, muitas pessoas, né, e colunas que o Senhor tem trazido para que a gente possa cumprir o propósito da nossa igreja, mas o Hebreus 11:6, ele começa dizendo isso. Se você não tiver fé, não confiar em Deus, né, você não consegue agradar a Deus. Por isso, a palavra de hoje é andar em fé. Né? E nós temos que exercitar a nossa fé. Né? Temos que crer, né, naquele Deus Todo-Poderoso. Né? E eu, logo no começo da minha caminhada, né, há 25 anos, 28 anos, quase 30 anos, que eu comecei tarde. Tarde não, no tempo de Deus. Né? A palavra diz que na plenitude do tempo, o Senhor enviou Jesus. Na plenitude do tempo, Ele teve encontro, você com Jesus, eu com Jesus. Então, pela época que eu comecei, né, eu lembro, tinha assim, a gente via muito algumas
livros, alguns testemunhos. E um testemunho que marcou muito no meu começo da caminhada, talvez aqui os mais antigos vão lembrar, de Josué Irion. Já ouviu falar desse nome? Um grande missionário da Jocum. Jocum, Jovens com uma Missão, né? Jovens, né? Então, esse Josué Irion, ele conta uma passagem, né, no testemunho dele, que ele era ele participava dos contrabandistas, né, da Bíblia. Ele atuava nessa missão. Na missão que ele estava lá na época da Guerra Fria, ainda da Cortina de Ferro, nos países comunistas, que se pegar alguém com uma Bíblia, essa pessoa seria fuzilada, seria morta. E o trabalho deles era contrabandear, passar com Bíblias para esse lugar que a Bíblia era proibido, que se pegassem era morte, né? Fuzilados. E eles tinham lá na fronteira da Tchecoslováquia, se não me engano, esse país que ele citava, ele tinha um combinado com um guarda que tinha se convertido, que ele já deixava passar, né? Ele já tinha convertido lá um guarda, Deus não faz nada pela metade, né? E já tinha um esquema para a palavra de Deus entrar naquele país que a Bíblia não podia entrar. E aí, diz ele, né, no testemunho dele, diz que no dia X lá, ele está lá com o Fusquinha, com o porta-mala do Fusca na frente, né, o capô, debaixo do capô, cheio de Bíblia, né? E o carro estava até abaixado. E ele chega lá na fronteira, o guarda convertido não estava, né? E aí vem o outro guarda que não... Normal, né? Os documentos, né? E ele... os documentos, né? E ele... Cadê a pessoa? Cadê a pessoa? E nada, né? E aí ele pegou, disse, segundo o testemunho dele, e ele ali com aquela tensão, é hoje, né? Que agora complicou, né? Aí o guarda falou assim, o que você está levando aí, né? Você está levando, o carro está pesado, tá vendo aqui, né? Aí ele falou assim, o que eu vou falar, né? Eu posso falar que é Bíblia, né? Não, aí ele falou assim, estou levando legumes, né? A gente veio fazer compra para levar legumes, né? Aí o guarda falou assim, então me dá aqui a chave que eu quero ver. Abre esse capô aí. E ele falou assim, se eu abrir eu vou morrer, se eu abrir eu vou morrer. E agora? E aí começou a orar, né? Para Deus, falei, como é que eu vou fazer? Como é que Deus vai me tirar dessa, né? Se eles vissem lá a Bíblia, morria. E aí, não teve jeito. O cara pegou a chave dele e foi abrir o capô. Diz que na hora que abre o capô, o guarda fechou o capô e falou assim, vai embora logo, senão vai poder ser todos esses tomates. Deus transformou as Bíblias em tomate. Pode, não é isso? Deus é todo poderoso, né? Isso, meu irmão, é testemunho que fé. Deus é um Deus que age quando você acha que, né, tudo está perdido, né? Deus, Ele é poderoso para toda coisa, para todas as coisas, Ele é soberano. Então, essa fé que nós temos num Deus, né, que nos livra, um Deus que nos guarda, um Deus que nos chama, mas Ele não é um Deus que nos chama e fala assim, agora se vire, né? É um Deus que nos chama, mas Ele coloca homens de Deus, mulheres de Deus, para nos capacitar, para nos ensinar. E aí, a igreja, nós temos olhado e correspondido a esse propósito, e estamos chamando para vocês verem, a entender, né? Entender que as coisas estão muito próximas, tá? Hoje nós cantamos, volte logo, Senhor. Então, a igreja está chamando para voltar logo, a qualquer hora Jesus pode voltar, né? E sabe que a hora que Jesus voltar, as coisas não vão estar boas aqui, né? As perseguições, né, da igreja de Cristo, né, serão muito grandes. Hoje já existe a igreja perseguida, não no nosso país, mas a igreja perseguida, ela existe. E aí, entra a fé. Entra a fé que você não está só, que Deus não te enviou e falou, agora fica aí na fogueira. Deus é um Deus que nos guarda, é um Deus que Ele capacita, Ele envia, mas Ele não nos deixa só. Ele não desampara.
Então, nós temos como igreja, que nós temos famílias, nós temos que entender que Deus é soberano, como o pastor Rodrigo orou aqui no início, né? Soberano, tudo está sob o seu controle. Nada foge ao controle de Deus. Então, mas a igreja tem que agir, né? Então, e aí precisa de nos fortalecer a fé. Saber, conhecer o Deus que nós servimos, conhecer, né? Ter intimidade com o Espírito Santo, né? Conhecer Jesus, conhecer a palavra. Então, isso aí, irmãos, nós precisamos mais e mais buscar conhecer o Senhor, né? Até que Ele volte, nós precisamos conhecê-lo, porque nós vamos chegar um momento em que nós precisaremos da fé. Se você não tiver fé, o que vai ser? Primeiro, você está desagradando a Deus. 11:6, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas todo aquele que dele se aproxima, importa que ele saiba que Deus é um Deus galardoador. Além de ser um Deus que nos protege, que nos guarda, Ele ainda nos abençoa, né? Então, conhecer a Deus, irmãos, é isso que nós precisamos mais e mais, né? Entender o nosso chamado, né? E eu queria falar para vocês que, às vezes eu brinco assim, que existe jesuicidência, não coincidência. Eu assisti um filme essa semana, e sem querer, né? Estava lá no Netflix, lá, procurando alguma coisa para assistir. Aí eu vi lá Bird Box, né? Como é que é? O nome do filme? As Cegas em Barcelona. Quem já viu esse filme? Ninguém viu? Ó, tá bom. Eu vou falar para vocês que esse filme não é um filme para passar aqui na igreja, que é um filme de violência, tem sexo, não muito, mas tem, né? Mas tem uma coisa importante, que fala do fim dos tempos, né? É um exemplo, não é bíblico, não está na Bíblia o que acontece, mas fala do fim dos tempos. Então, o filme, que em português lá é As Cegas em Barcelona, só para dar um entendimento do que é o filme, a história é a seguinte, né? Há um dia em que o mal invadiu a Terra. Começou lá na Rússia, tá, não sei aonde, e o filme acontece ali em Barcelona, né? Com certeza. E aí as pessoas estão falando, mas está acontecendo lá, né? Aí a coisa começa a pegar. O mal é o seguinte, as pessoas estão andando na rua, de repente, quando ela olha para alguma situação, aquele mal entra na vida dela, ela fica louca, maluca, e se suicida, né? Bate o carro, faz coisa para tirar a vida dela mesmo. Então, as pessoas começam a correr desesperadas, e quem olha, morre, se matam, né? Suicidam, né? Então, qual é o ponto, né? O ponto é fechar os olhos e andar às cegas, porque se você abrir os olhos, você morre. Então, o grupo de sobreviventes consegue entrar numa casa e descobrindo que quem olha, né, se suicida, quem vê a coisa, que eu não sei o que é, porque eles não mostram, né? Uma coisa é que as pessoas olham e perdem a noção do juízo e se matam, suicidam. Então, essas pessoas se trancam dentro de uma casa, né? E um grupo grande que está ali naquela casa, fecha as cortinas e ninguém pode olhar, abrir as cortinas, se sair lá fora, não pode ver. Agora, se você colocar uma venda, você não tem, o mal não te, ele entra na sua vida através da sua visão. Então, eu não vou contar o filme inteiro, mas a história é esta. As pessoas vão ali, e aí eles descobrem que tem um mercado, o recurso daquela casa está acabando, tem um mercado que eles têm que ir lá, e vão com o GPS, dirigindo o carro com o GPS, passando, desviando de carro batido, incêndio, para chegar lá, consegue abastecer, mas um dia, toda aquela situação lá de recurso vai acabando. E tem um rádio amador falando, né, isso depois de muito tempo, né, falando que eles conseguiram uma comunidade num lugar assim bem longe. E aí, aqui as pessoas têm que... tem uma mulher com as crianças,
tem que chegar naquele lugar, né? E como é que você vai andar às cegas? Você tem que confiar. Então, por isso, essa palavra aqui tem tudo a ver, né? O que é fé? É a certeza daquilo que esperamos. Naquele lugar havia esperança. Há um lugar, né, fechado, com vida própria, que não tinha o mal, não conseguia entrar lá, constituiu uma comunidade, e ela precisava chegar lá. E agora imagina com 2 crianças chegar naquele lugar, tinha que pegar um rio com corredeiras e venda. E o tempo todo o mal querendo que ela tirasse a venda. E ela controlar 2 crianças para as crianças não tirar a venda. Então, irmão, de novo, vou ler aqui, ó. O que é a fé? A certeza daquilo que esperamos e a prova, a convicção das coisas que não vemos. Imagina você, um cego, ele já aprendeu a andar sem a visão. Mas imagina nós, né, que tudo, onde você vai, você quer saber onde você está pisando, aonde você vai entrar, se, né, quem que está na sua frente, quem que está atrás. Então imagina de uma hora para outra você para viver, você não pode enxergar. Você tem que confiar. Você tem que ter esperança, senão você não vive. Então, a fé, né, que Deus nos chama, é que nós vamos chegar num momento em que nós temos que confiar tanto em Deus, senão você vai perder, né, porque vai haver muita força para tirar você do caminho de Cristo, né? E aonde vai estar a sua fé? Em quem você tem crido? No que você acredita? Então, se nós não fortalecemos a nossa fé, muitos desfalecerão, né? Então é isso, né? A palavra de andar em fé é uma direção de Deus para nós, que nós temos que investir, né, para que a gente possa cada vez mais ter fé. Assim, buscar na leitura, ouvir a palavra, buscar. Eu ouvi uma frase que eu já circulei aqui na igreja já faz tempo, né? Que fala o seguinte: se as pessoas lá fora soubessem o que está por vir, o mundo inteiro correriam para a igreja. Porque aqui é a esperança. Amém? Se as pessoas lá fora soubessem o que está por vir, todo o mundo correria para a igreja. Porque é aqui que está a salvação. É aqui que tem a esperança, né? Então, é nesse ponto que nós vamos caminhar aqui. Então, quando nós falamos aqui andar por fé, nós temos que nos movimentar. Não é ficar, né, numa zona de conforto, né? Eu vou na igreja, eu ouço a palavra, eu vejo a pregação, eu canto, louvo ao Senhor, está tudo bem. Não é isso. Deus tem nos chamado para a gente conhecer mais a Deus, entender, né, o que vem, né? Porque isso aqui, irmão, nós estamos vivendo num país laico, onde nós podemos pregar Jesus para todo mundo sem nenhum problema, mas não vai ser sempre assim. Não vai ser sempre assim, né? As coisas têm acontecido e nós temos que entender o seguinte, né? Há um momento, né? Há um momento em que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, começar a se preocupar, fortalecer, né? Então, nisso aqui, né? Eu me lembro aqui a história do filhote da águia, né? O filhote da águia, vocês já devem ter ouvido falar, que a águia prepara o ninho para os seus filhotes. Primeiro ela coloca gravetos, depois coloca espinhos, depois coloca palha, depois coloca pena e as plumagens para manter os seus filhotinhos aquecidos, né? Só que, então, os filhotes nascem, né? Que beleza, né? Está ali na boa, né? Mãe, papai, comidinha na boca, né? Muito bom, né? Só abrir a boquinha e a mamãe e papai coloca a comida, né? Só que, uma hora, né? Elas crescem. Uma hora, elas têm que andar, voar, né? Então, na nossa vida também, irmãos, vocês vieram para Cristo como eu vim para Cristo, né? Então, no começo era comidinha na boquinha, né? Mas tem uma hora em que nós precisamos, né, começar a conhecer, começar voos mais altos, conhecer, buscar mais, né, do entendimento do chamado, do propósito que Deus tem para nós. E aí, tem muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas que às vezes são como a gente diz, né? Nós não podemos ser
folgados, como o chupim, né? Você sabe quem? Já ouviu falar do chupim? Como eu morei no interior, né, no sítio, na roça, né, eu lembro bastante do chupim. Chupim, talvez vocês conheçam, é um passarinho parasita. A mãe, chupim, bota os ovos no ninho do tico-tico. E o tico-tico, né, ingenuamente, choca aqueles ovos, né, achando que são dele. E quando nascem os filhotes, tem lá, vocês já viram o tico-tico? Tico-tico e chupim. São dois pássaros totalmente diferentes, né? O tico-tico, a plumagem dele é mais para cinza, assim, né? Não sei dizer. E o chupim é como um pássaro preto que não canta. É um pássaro preto, né? Então está lá o chupim, né? É fácil ter filho assim. Então, né? Mas Deus, né? Deus não nos criou para ser um chupim. Nós temos que buscar, né? Conhecer mais a Deus para receber os alimentos, de cuidar daquele chamado que Deus nos deu, né? Então, nisso aqui, às vezes, Deus fala assim, chegou a hora de voar. Chegou a hora de voar. Quando chega a hora de voar, o que a mamãe águia faz, né? Primeira coisa que eles fazem é tira as plumas, tira a pena, tira a palha e fica os espinhos. O gravetos que seguram a estrutura e os espinhos. O desconforto. Então chega a hora na nossa vida que Deus coloca um desconforto, que é a hora da gente chegar a Deus. É a hora da gente voar, né? Buscar, né? Entender, porque senão, né, nós não vamos alcançar aquilo que Deus nos preparou. Então, o filhote da águia, né, quando ele lança, bastava isso, quando ele não quer voar por causa dos espinhos, ela joga a águia, e ele vai lá, depois pega. Joga o filhote e vai lá e pega. No terceiro voo, ele já sai, daqui a pouco está voando sozinho. Então, a natureza é sábia. Mas, às vezes, nós, que somos também filhotes de águia, nós não entendemos. E nós queremos ficar sempre na zona de conforto. Sempre, né, naquela situação tranquila, nada de compromisso, nada de chamado. Então, Deus, né, Ele está olhando para isso. Às vezes, irmãos, nós estamos numa empresa, né? Deus preparou coisas maiores para nós. Aí a pessoa fica naquela empresa, aquela empresa já deu o seu tempo lá, já terminou o seu tempo, e Deus está lá, né? Como é que Ele vai sair para eu abrir aquela outra porta? Entendeu? Então, fica naquela situação. Vocês já ouviram falar do profeta e da vaquinha? Não é parábola, não. É uma ilustração que eu já usei, acho que aqui nessa igreja, aqui uma vez. O profeta, ele andava com o seu moço, né? Aquele que está aprendendo, né? Visitando, né? Falando de Deus, falando, né? Ensinando. Aí ele chegou numa situação, ele estava com sede, né? E ele viu uma casinha assim, na beira da estrada, bem pobre, né? E falou assim, vamos lá beber água. Muita sede, né? Chegou lá para beber água, apareceu lá o casal, os pais, pessoas assim muito pobres mesmo, mas assim, de falar, meu Deus, né? A casa caindo aos pedaços, né? A situação de pobreza, aí as crianças todo o pé no chão, naquela pobreza tal, né? Ele pediu água assim, né? E olhou, falou assim, perguntou para o homem, né? Falou assim, como é que vocês vivem aqui? Essa propriedade aqui, a sua, como é que vocês vivem? A gente tem uma vaquinha, né? Eu tiro o leite da vaquinha, trato meus filhos, a gente faz um queijinho e tal, e vai vivendo, né? É assim, Tem, não sei se era um alqueire, 2 alqueires de terra, não sei. É uma casa, tudo na mão. E aquela pobreza. Aí o profeta falou assim, né? Ah, tá. E onde está a vaquinha? Está ali, né? E ali, né? Naquele sítio tinha um paredão, que é um tipo de um abismo, né? A vaquinha estava ali pastando perto do paredão. Na hora que eles foram embora,
O profeta falou assim para o moço que estava com ele, falou, vai lá e empurra a vaquinha no abismo, né? Você está louco? Vai lá e empurra. Ele obrigou ele a empurrar a vaquinha. Matou a vaquinha do homem lá. Foram embora. Aquele moço ficou com aquilo na cabeça. Falou, meu Deus do céu, né? Que coisa, né? A única coisa que ele tinha para sobreviver e tal, né? Ele nem dormia de noite. Passou uns 3 anos, voltaram para aquela mesma estrada, passaram lá, uma casa pintada, carro na garagem. Eu assim, meu Deus, veio alguém aqui, né, que comprou propriedade e tal, né? Aí chegou lá, percebeu que os meninos tinham crescido, mas era um menino. Seu pai está aí? Ah, chamou os pais lá. A pessoa já bem vestida, bem outro jeito. O que aconteceu? Eu estive aqui não faz nem 3 anos. Falei, pois é, eu vou te contar uma história. A gente tinha aqui uma vaquinha, né? A gente vivia dessa vaquinha, tirava o leite da vaquinha e tal. Mas aí um dia a vaquinha morreu. E aí? Aí eu comecei a pedir para Deus, né, direção, e eu comecei a plantar. Eu plantei feijão, deu feijão, plantei milho, deu milho. Olha a riqueza que Deus deu, né? Então, às vezes, Deus precisa empurrar a nossa vaquinha no abismo. Às vezes tem situação que a gente fica apegado no conforto, naquilo, e nós não acreditamos que Deus tem mais para nós. Então, nisso, né, muitas pessoas, às vezes, elas ficam assim numa situação que ela acha que tá bom para ela. Mas o que Deus sonhou para você? Tá bom para você estar na igreja? Amém. A Igreja Batista da Família de Osasco, amém. Mas Deus quer mais do que isso, né? As nossas famílias foram chamadas para ser famílias, sejam um lar de luz para aqueles que estão nas trevas, eu dizia ontem, né? Pessoas aqui, colunas, né, para ser o sal da terra, a luz do mundo. Como é que nós vamos ser se nós não te movimentarmos, né? Então, mas às vezes, para movimentar, andar por fé, é crer. Que às vezes você vai botar o pé, só depois Deus vai colocar a terra debaixo para você pisar. Isso é fé. Você vai entrar e pisar na água, Deus depois é que vai parar o rio Jordão para você passar a pés enxutos, né? Isso aí é fé, né? Não é loucura, não. Não é loucura, não. É crer que Deus, né, nos escolheu, né, como o seu povo, né, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, para grandes obras. Então, nisto, se nós crermos e nós buscarmos, irmãos, fé é você crer naquilo que você não está vendo, mas você tem certeza. Deus, no nosso ministério, já há 16 anos, tudo que nós demos o primeiro passo de propósito, Deus abençoou. Quando nós começamos aqui essa igreja, aqui, né, nós alugamos esse prédio, eu já contei essa história para alguns, mas assim, aqui era um galpão industrial, comercial, né? E quando nós viemos ver, falou assim, é aqui que nós vamos vir. Mas assim, para a gente ter uma igreja como nós temos hoje, eu falei assim, vamos fazer um projeto, uma igreja dentro da igreja. Então, ter uma igreja que nós não atrapalharíamos os vizinhos com som, né, que tivesse o ar-condicionado aqui dentro e tal. Irmãos, a igreja tinha 30 mil reais de caixa e tinha um projeto que ia gastar quase 200 mil. E Deus colocou no coração que Ele estava dando essa direção. E aí, eu falei assim, olha, eu tenho um recurso, né, para começar. Não só da igreja, como dos meus. Assim, eu vou ajudando, né, e tal. Irmãos, você não imagina quantas pessoas conhecidas minhas, empresários, pessoas do meu relacionamento, que fizeram doações para essa igreja. Você não imagina as cadeiras, né, o ar-condicionado, tudo isso aqui, irmãos, né, nós não tínhamos recursos para fazer isso. Mas assim, então é assim andar por fé? Não, é andar na direção de Deus. Se Deus, né, tem um propósito, um chamado, né, nós temos que nos movimentar, né? Nós
estávamos aqui, clamamos por um projeto para o Ministério Jovem, né? E já demos o primeiro passo, né? Glória a Deus. Então, nós temos aqui, mais do que um culto de jovem, um projeto para ajudar os jovens da nossa região, né? Que Deus nos abençoe para que a gente possa abençoar outras vidas, trazer a esperança para aqueles que não têm rumo, para aqueles que não sabem como fazer. Então, Deus tem colocado, levantado pessoas, e eu e você somos essas pessoas que Deus preparou para essa caminhada, né? Então, só que andar, né? Muitas pessoas acham que vai vir para Cristo e a vida vai ser um mar de rosa. Primeira coisa, né? Jesus já falou assim, ó, nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí, tem muitas pessoas que não acham que vai ser só, né, bênção. Não. Deus nos permite, nós estávamos num mundo de trevas, quando Ele traz nós para o reino da luz, nós começamos a ser pessoas diferentes, mesmo que você não queira, né? O Senhor começa a transformar o nosso jeito, e aí você começa a perceber, mesmo aqui no Brasil não sendo uma igreja perseguida, né? Nós começamos a perceber que nós começamos, aquele rol de amizade já não nos chama mais para aquelas atividades, né? Sempre, começa às vezes a te deixar de lado. Mas o Senhor falou assim, mas não foi para isso que eu te chamei, né? Não te preocupe. Agora, irmãos, quando nós falamos aqui, tem gente que fala, porque estou sentindo que eu veio para Cristo, né? As coisas pioraram, né? Comecei a ter luta. Lógico, né? Nós estávamos andando, né, junto com o diabo, com Satanás, né? Quando nós voltamos para Cristo, nós vamos dar de topo com ele, né? Então, ele não quer perder nenhum de nós. Satanás, ele tinha nós nas mãos, e o Senhor foi lá e nos resgatou para ele. Satanás, ele quer fazer com que você se desanime, que você pare, você esmoreça, e o Senhor falou assim, ó, eu tenho grandes coisas, né? Aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para cumprir. E o propósito de Deus é tremendo, né? O que nós precisamos? Ter confiança. Então, quando a gente acha que, porque... Então, o crente, né, que não tem o conhecimento da palavra, não entende o que é andar com Cristo, não conhece quantas coisas, né, o Senhor já preparou para nós, nos dá sabedoria. Ele fala o seguinte, se você precisar de sabedoria, peça a Deus, que a toda Ele dá com liberalidade. Então, Deus, Ele fala o seguinte, o que você precisar eu te dou, mas Ele não vai te dar aquilo que Ele não preparou para você, para aquele chamado, né? Então, às vezes nós começamos a achar que nós estamos, porque não sei o quê, começou a aparecer alguma coisa. Irmãos, você não sabe o que é uma igreja perseguida, né? Você não sabe o que é uma igreja perseguida. Eu vi aqui um testemunho, né, daquela a igreja, a Missão Portas Abertas. Tem a palavra diz, né, que Jesus está voltando. E esse povo muçulmano, que são milhões de povos que creem, né, em outro Deus, né, eles estão sendo convertidos, né? Só que é uma missão em que às vezes custa a vida. E um pastor que está fazendo esse trabalho, ele estava, não sei, não entendi se ele estava no Brasil, ele estava falando desse ministério dele, de fazer a obra, levar Jesus para o povo muçulmano. E aí, irmão? E ele pedindo oração para o filho dele, que estava preso. E esse pastor, né, esse líder, né, cristão, ex-muçulmano, ele pedindo oração para o filho dele, estava preso, filho de 16 anos. Mas está preso por quê? Porque ele pregou Jesus para um amigo dele, um amiguinho dele, né? E ele foi preso por isso. E pelo fato dele ter sido preso, né? Aliás, os muçulmanos são tão radicais, se o muçulmano mudar de religião, principalmente para o cristianismo, é executado. E aquele amiguinho dele, foi fuzilado porque aceitou Jesus. Aí pegaram o filho dele e prenderam ele e estavam fazendo uma tortura
para ele negar a Jesus. Né? Então, aí ele falava o seguinte, olha, né? Então, meu filho está lá preso, né? Eu queria, né? Vamos estar orando. Aí o pastor aqui do Brasil, conversando com ele, que fez a tradução toda, falou assim, então nós vamos orar para Deus, né? Tirar o peso da igreja, né? Não, não é isso não. O meu filho está lá preso, né? E eles querem que ele pare de falar de Jesus. Mas só tem dois jeitos para ele parar de falar de Jesus. Um, matando ele. E o outro, é expulsando ele de lá. Porque enquanto ele está lá, e as pessoas estão querendo que ele negue Jesus, ele já converteu 132 pessoas lá dentro. Então, assim, eu quero que esteja orando, mas não para que a igreja perseguida, né, que Deus ponha a mão para diminuir a pressão. Por quê? Nisto, o cristianismo está sendo valorizado. Por que vocês acham que o evangelho cresceu tanto no mundo todo? Por conta da perseguição dos cristãos, né? Porque se tivesse ficado lá, se não tivesse havido a perseguição, né, depois que tocou fogo lá em Roma, que os cristãos foram incendiados, fugiram, se espalharam e o evangelho cresceu. Então Deus não faz nada, né, sem estar totalmente já, tudo isso que nós estamos vendo, os planos de Deus são perfeitos, mas Ele precisa de nós. Né? Então, nós precisamos de nós, enquanto igreja, que nos fortalecemos na fé, que nós aprendemos a conhecer mais a Deus, porque nós vamos ter situações, irmãos, de que vai ser testada a sua fé. Né? Situações em que vai ver se você realmente crê num Deus que salva. Se você, né, crê no Deus que nos chamou para fazer a diferença nesse mundo. Então, qual é o seu chamado? Né? Qual é o seu propósito? Então, hoje, nós temos que lembrar aqui que nós estamos falando de uma igreja, né, com propósito. Nós temos aqui na nossa igreja homens e mulheres de fé que não sabem o valor que vocês têm para Deus. E Deus está falando, acorda, vamos nos organizar. O irmão Keverson, né, depois vai estar falando, vai começar depois do dia 15, nós vamos ter um movimento aqui de missões, né, em parceria com outra igreja, para estarmos assim levantando, né, a nossa atenção para isso. Né? Jesus está para voltar, nós precisamos levar o evangelho. Tá? Então, nós estávamos com o propósito do culto jovem, né? Passou o culto de homem, e agora vai ser falado, hoje já poderia estar falado, mas no domingo que vem a gente vai estar falando, nós vamos estar, é dia 15 e 16 de setembro, pastor Rodrigo? Quem sabe aí? 15 e 16, né? Vai se começar na sexta, à noite, e sábado, à noite também? 2 dias, né? Vamos estar juntos com outra igreja aqui na nossa igreja, trazendo a abertura para que vocês possam entender o que Deus tem nos chamado para fazer. Né? Tem pessoas que estão indo para o inferno porque nós não falamos de Jesus para ela. Então, Deus tem nos chamado, tem nos dado a oportunidade. Né? Então, eu queria trazer aqui como nós elegemos aqui Abraão para ser a nossa referência, como ele é o pai da fé. Eu queria trazer aqui uma passagem aqui de Abraão, que todos nós conhecemos, que Deus, num certo momento, né, ele pede para Abraão o seu Isaac, o filho da promessa. Pensa vocês, né, a situação de Abraão, que quando Deus chamou que ele seria pai de uma grande nação, ele não tinha filho. Ele falou assim, eu vou dar quem? Quem que vai ser meu herdeiro? Eliezer, meu servo? Né? Deus falou, fica tranquilo. Olha para o céu, quantas estrelas, olha para, né, quantos grãos de areia, tão numerosos quanto isso será o povo, a sua descendência. E Abraão, né, esperou, né, não vamos contar a história da chegada de Isaac, mas ele esperou até nascer Isaac. E depois que Isaac chega, que é o filho da promessa, Deus pede a Abraão que ele sacrifique o seu filho. Irmãos,
quando nós falamos aqui, né, no sacrifício, né, de um pai que esperou tanto, tinha uma promessa, né? Como é que pode? Quantos de nós falaria, como é que pode, Deus? O Senhor fez eu acreditar. Sara, com a idade dela, jamais poderia ter filho. O Senhor nos deu esperança, o Senhor nos deu um filho, agora o Senhor vem pedir o nosso filho? Não, né? Não tem sentido. Mas Abraão não fez nada disso. Abraão, ele levou, né, o seu filho para o sacrifício, né? Todos nós conhecemos essa passagem, mas o que nós precisamos saber é que Abraão, ele confiou no Deus da ressurreição. Bem? Ele falou assim, Deus é poderoso. O Deus que eu sirvo, Ele é poderoso. Eu não tenho problema nenhum de sacrificar meu filho, porque mesmo morto ele viverá, porque Deus prometeu. Então, o que nós aprendemos com a disposição de Abraão sacrificar o seu único filho? Ele não chegou a sacrificar porque o anjo intercedeu, né? E ele tinha lá a provisão de um cordeiro. Mas foi ele crer no Deus que é poderoso para ressuscitar. E, no caso, mesmo figurativamente, mesmo Isaac não tendo ressuscitado, ele creu que se ele morresse, ele voltaria. Isso é fé, né? Por isso que ele é o pai da fé. Ele creu ao ponto de, se necessário fosse, o Senhor não tivesse intervido, ele teria executado, sacrificado o seu filho. Mas então a primeira coisa que nós precisamos acreditar é que quando nós falamos do nosso Deus, Deus ele é tão poderoso que até, né, lembrar o que Jesus falou para Marta, né, Maria, falou assim, olha, você, né, ele fica tranquila, né, que mesmo que ele morra, que Lázaro morra, né, ainda que morra, ele viverá. Então, Jesus falou o seguinte, né, você não crê na ressurreição? Lógico, eu creio. Né? Mas Jesus está falando, não, eu sou a ressurreição. Então, a fé que nós temos que ter, que os planos de Deus é perfeito, que Deus nos chamou, Deus nos capacita, que não haverá nenhuma provação que Ele permitirá que você não possa suportar. Então, nisso, né, esse é o Deus que nós servimos, que Ele quer nos trazer para confiar, andar em fé, dar o passo, né, sem saber para onde ir. Mas se Deus chamou, qual foi a prova aqui de Abraão? A primeira prova foi essa, sai da tua terra, da casa da tua parentela, dos teus pais, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Então, quando nós temos um caminho, Deus está falando, pastor, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver, você precisa crer. É pela obediência. Quando você acredita que Deus tem um chamado, eu não estou vendo nada, calma. Primeiro você põe o pé, depois Deus põe a terra debaixo para você firmar o seu pé. Tá? Primeiro você põe o pé na água, depois Deus para o Rio Jordão para você passar de pé enxuto. Você tem que crer e obedecer. Se você crer e obedecer, irmão, sonha. Sonha para a tua casa, para a tua família. Deus está falando que Ele vai fazer grandes obras aqui. Se você crer, se você confiar que você é um escolhido de Deus, que você não está aqui por acaso, não foi você que escolheu estar aqui hoje. Foi o Senhor que te trouxe. Eu não estava nem podendo falar. Mas eu continuei preparando a palavra. Falei, Senhor, o Senhor permitiu eu pregar essa palavra. Porque o nosso povo precisa acreditar. E aí, não é acreditar nas suas forças, irmãos. Não é no você, nos seus braços, é naquilo que Deus vai te fazer. Mas se você não se colocar, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Deus não vai fazer nada. Porque nós não cremos. Nós achamos que nós somos feitos só para vir louvar a Deus, para vir cultuar a Deus. Não é isso. Deus nos escolheu para fazer a diferença lá fora. As pessoas que estão precisando da gente, o Senhor nos escolheu. Vamos ser nós que vai fazer a diferença. Como, pastor? Eu não sei, mas Deus sabe.
Eu não sabia como é que ia ficar essa igreja, mas eu sabia que Deus falou assim, ó, vai que vai dar tudo certo. E Deus, olha, todos os recursos que eu coloquei aqui, Deus, né, mandou tudo, não faltou nada. Deus nunca deixou faltar nada. Quando você está na direção de Deus, Deus capacita, Deus provê, Deus te manda, Deus manda aquilo que você precisa. Mas como? Eu não estou vendo. Abraão não viu nada, mas ele obedeceu. Se você fala assim, pastor, eu quero fazer parte dessa igreja que avança, uma igreja que vai fazer a diferença. O que nós vamos fazer? Eu falei assim, eu preciso de corações que se colocam na brecha, porque Deus, Ele está querendo primeiro pessoas que confiam nele. E aí, o que Deus vai mandar, o que Deus vai fazer, nós vamos ver, tá? Você vai ver o que a sua família vai, a importância da sua família, a diferença que você vai fazer nesse reino. Chega de termos assim, né? Aquelas pessoas que vão ficar com o biquinho aberto, esperando só para comida, né? Como o passarinho lá. Deus está falando, é a hora de voar, né? E se a gente não voar, Ele vai jogar fora do ninho, tá? E nós vamos ter que buscar, né? Porque a hora que nós for lançados fora do ninho, Deus vai nos apanhar. E vai nos apanhar até que você vai ver como é que Deus te capacitou para voar. Em lugares altos, andar em lugares altos. Lá, o que Paulo fala para olhar, né, para lugares altos, onde está Cristo. Irmãos, então, seguindo aqui, né, a referência nossa que é Abraão. Quando Deus pediu a Abraão Isaac, Isaac significa riso, né? E às vezes Ele vai trocar o nosso riso, né, por tristeza. Vai ter momentos que nós precisamos entregar o nosso riso. Tem horas que a nossa vida, você vai passar por situação, nós como pastores, líderes, quantas vezes você tem lá um aniversário para ir, mas de repente acontece uma situação de um velório. Você tem que, o aniversário tem outros, mas o velório só tem aquele. Então nós temos que estar preparados para rir com quem ri e chorar com quem chora, porque vai ter muita luta, mas vai ter muitas vitórias. Então, nós entregar o nosso riso é falar o seguinte, né? Quando Deus pediu a Abraão que entregasse Isaac, é nós entender que nem sempre nós vamos estar aqui na festa, festejando. Vai ter momentos de luta, mas sem luta não tem vitória. Vai ter momentos em que a gente vai ver aí pessoas enfraquecendo, mas o Senhor, Ele está conosco. O dia que Jesus falou para Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar, né? Aí imagina a cara de Pedro, vixe, Senhor. E o Senhor não deixou, né? E eu orei para que você não desfaleça na fé. E quando você se converter, você ajuda os seus irmãos. Irmãos, é isso. Jesus está falando para nos fortalecer. Nos fortalecer, porque Satanás tem pedido, ele vai querer, vai ter situações, mas o Senhor está o quê? Fortalecendo na fé. Não desfalecer na fé, é acreditar que nós não estamos sozinhos. Nós estamos sendo dirigidos por um poder maior, né? E esse mundo vai ver coisas que, não sei se vai ser, nós vamos enxergar, mas Deus está chamando a gente para fortalecer na fé, né? Fé, né, é a certeza das coisas que esperam, né, e a convicção daquilo que você não vê. Eu estou vendo, não estou vendo, mas eu estou, pelos olhos da fé, eu vejo uma igreja com grandes obras aqui, através das pessoas que estão aqui. Não vai vir, né, vai vir um anjo fazer, não. Jesus, Ele é superior aos anjos. Os anjos são ministros. Jesus é o Filho de Deus, né? Então, Jesus é que está no comando, né? Jesus nos capacita, Jesus é Ele que nos dá toda a força. Então, nisto, eu vou falar aqui para vocês o que temos que ficar atentos, né? Então, Abraão, quando nós vemos aqui, Hebreus 10, 38, ele diz assim, o meu justo viverá pela fé, mas
se retroceder, não me agradarei dele. Então a palavra diz o seguinte: o meu justo viverá pela fé. É isso. A palavra é essa. Mas, se retroceder, não me agradarei dele. Então, pastor, e se a minha fé não for suficiente? Pergunto, que fé que você tem? Quem te deu? Se não foi o Senhor. A fé que nós temos, não, eu tenho fé, né? Eu me alegro na minha fé. Mas que fé é essa, se não a que o Senhor te deu? Então, aquilo que nós temos já veio dele. Aí a palavra diz também, né, que ele não somente nos deu a fé, como ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, não te preocupe, creia, porque aquele que te deu a fé, ele também vai te sustentar na fé, se você crer. Amém? Então, a sua fé nunca será insuficiente se você souber que aquele que te deu essa fé é o mesmo que é o consumador da sua fé. Se Jesus começou a boa obra em nós, ele acreditou, né, em cada um de nós que estamos aqui. Ele escolheu família. Por que vocês estão aqui? A minha família, a sua família são especiais para Deus. Deus tem um propósito. Deus olhou no coração de cada um e são vocês, somos nós, né? Então, creia nisso. Creia nisso. O justo viverá por fé. Se não tiver fé, né, como é que Deus vai fazer a obra? Né? Então, quando você vê onde você estava 10 anos atrás, onde nós estamos hoje, quantas coisas já não aconteceram na nossa vida? Quem fez? Foi Deus. Deus nos tirou de lugares onde o irmão falava, né? Olha, se falar o que eu era, porque eu sou, né? Muitas pessoas falam assim, não é esse a pessoa. Então, se Deus já fez isso, tirou depois aqui, imagina agora que quando nós vamos avançar e como igreja vamos fazer aquilo para o qual nós somos chamados. O que é, pastor, que nós vamos fazer? Vamos fazer a obra de Deus, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão. Irmãos, não foi eu que organizei esse evento aí de missões para o dia 15 e 16. Né? O Deus já foi envolvendo aqui a nossa igreja, através do pastor Rodrigo, irmão Kever, são os jovens aqui do louvor, né, que participam. Há quanto tempo faz isso? Já faz aí uns 2 anos, por aí? Ou mais, não sei. Irmãos, não é de agora, as coisas não nascem por acaso. Já nasceu no coração de Deus lá atrás. Então Deus já fez com que muitas coisas acontecessem para que isso fosse uma realidade. Então, se prepara. Eu não tenho, hoje eu sou o pastor da igreja, mas não sou. Deus é que é o comandante, é o Senhor que comanda. E Ele sonhou sonhos que precisa de nós para realizar. Creia nisso. Né? A palavra diz, né, que o justo viverá por fé, mas se retroceder, Deus não se agradará. Então, como é que eu posso garantir que eu não vou retroceder? Porque você tem que saber que a fé não é sua. Ela veio de Deus, é dom de Deus. E aquele que é o autor da nossa fé, Jesus, Ele também é o consumador da nossa fé. Amém? Você tem alguma dúvida? Você tem dúvida que você vai prevalecer? Porque nós não estamos aqui para retroceder. Nós estamos aqui para avançar e confiar naquele que começou a boa obra, que Ele é fiel para cumprir. Amém? Então, irmãos, é grande. Deus tem mostrado para mim, muitas pessoas aqui, Deus trabalhando no coração de cada um. Né? Você não sabe por que você está aqui hoje, mas tem coisas assim que Deus está trabalhando e que quando você vê, né, já aconteceu. Né? Coisas que a gente não consegue, eu não estou aqui planejando nada, porque é o Senhor que nos dá a direção. Mas eu tenho certeza, eu tenho uma coisa que eu sei que você também tem, que é fé. Fé
que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. E vai ser conosco que estamos aqui. Não será com a igreja do lado, com outra, não, é conosco. Cada um de nós fomos escolhidos de Deus para a boa obra. Amém? Então, se você crê nisso, entenda que retroceder não agrada a Deus. Então, vamos orar para que Deus nos abençoe. Fique em pé. Hoje nós temos ceia do Senhor, né?